somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de entrar por essas portas, de comparecer perante a Tua presença, Pai. Para nós cristãos não existe um lugar melhor do que este. Este é o melhor lugar do mundo para nós, Senhor. Melhor do que estar aqui cantando, adorando, ouvindo a Tua palavra, será estar na Tua presença, assentado naquela mesa de milhas e milhas de cumprimentos, podendo participar daquelas grandes bodas do Cordeiro, Senhor. Somente aquele lugar será melhor do que estar aqui neste lugar, Senhor. Enquanto estamos na Tua presença, nós temos algumas promessas, as quais estamos lembrando delas, Pai. O Senhor disse em Tua palavra que aqui neste lugar as águias se ajuntariam para comer do corpo, da palavra, Senhor. Nós viemos aqui para fazer isso, alimentar as nossas almas, advertir os nossos corações, despertar o nosso espírito com a Tua palavra. Pai, nós também temos na Tua palavra a promessa de que neste lugar, aonde nós estivéssemos unidos, Pai, em união, em volta deste corpo, palavra, em volta, Senhor, do pão vivo que desceu dos céus. Pai, quando houvesse essa unidade de espírito, o Senhor disse que ordenaria as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, e que o nosso cálice seria transbordado, Senhor. O Senhor iria derramar óleo em abundância sobre nós. Eis-nos aqui confiando em Tua palavra e reivindicando, Senhor, devido às nossas necessidades, que o Senhor cumpra nessa noite em nós, segundo a Tua vontade, Pai. Olha para os corações, corações de crianças, corações de adolescentes, corações de jovens, corações de adultos, de velhos, casados, solteiros, todos nós, Pai, segundo a necessidade de cada um. Venha aqui falar conosco e nos ajudar, pois esperamos que o Senhor mais uma vez nos abra a Tua palavra e fale em nossos corações, pois queremos Te ouvir, precisamos Te ouvir. Cobre-nos com Teu sangue, Pai, e que haja paz, e que haja, Pai, o mover do Teu Espírito Santo em nossos corações, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, que o Senhor Jesus abençoe os vossos corações mais uma vez. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 3. Lembrando do irmão Tido, mas a sua família, irmão Márcio também, eles não se encontram, mas agora há pouco foi o sepultamento do pai deles, que partiu aos 87 anos. Quando você for orar, ore especialmente em favor da mãe deles, que ficou para trás, separar depois de mais de 60 anos juntos. Eu acredito que dá para sentir um pouco, né? Quando forem orar, peça a Deus para confortar, para ajudar, para abençoar, porque há coisas que ninguém pode fazer, somente Deus pode fazer. Há coisas que não têm palavras, não têm conforto, não tem remédio, não tem ajuda, não tem abraço. Existem coisas que somente Deus mesmo é quem pode reparar. Então ore, peça a Deus em seu momento de oração, sozinho,
com Deus, lembre deles com carinho, porque acredito que Deus pode abençoá-los muito. Apocalipse, capítulo 3, verso de número 14. Vamos tomar um assunto bem doméstico mesmo aqui nosso, mas necessário. Algo muito simples, mas de grande necessidade. Está se tornando urgente. 3, verso 4, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Senhor Jesus, tomamos uma porção da tua palavra que diz respeito à hora, ao dia que nós estamos vivendo. Pai, venha agora abrir os nossos olhos e nos dar a luz, pois nós precisamos de luz, precisamos de entendimento. Como diz a tua palavra, que o Senhor abriu o entendimento deles para compreenderem as Escrituras. Dar-nos luz para entendermos o que o Senhor quer de nós, qual o posicionamento, o que temos de fazer aqui nessa noite. Venha, Senhor, queremos encontrar a tua vontade. Ajuda-nos a acertarmos o alvo, acertarmos em tua vontade, Pai. Repouse o teu Espírito sobre nós, porque assim nós alcançaremos o objetivo nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, que tudo possa vir do coração do Senhor para os nossos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu estou tomando aqui estas escrituras, até porque elas estão em pleno cumprimento. São escrituras que não estão no futuro e também não estão no passado, elas estão bem no presente. Está se desenrolando diante dos nossos próprios olhos. E, lamentavelmente, às vezes, está desenrolando nas nossas próprias vidas. Faz parte do dia, da hora que nós vivemos. E o irmão Brana, falando sobre esse dia de Laodiceia, falando dessa hora que nós estamos vivendo, ele nos disse que Deus, ele trouxe todo o diagnóstico dos homens desta era.
de como viveriam, de quais as enfermidades que tomariam espaço no coração do homem. E nós percebemos que aquilo que o médico não pode constatar, não pode diagnosticar, aquilo que a ressonância magnética não pode pegar, o raio-x não pode pegar, a visão mais do que microscópica de Deus, ela pode apurar, ela pode revelar tudo, de maneira que não fica absolutamente nada oculto dos olhos de Deus. Então o profeta dá esse pensamento aqui na mensagem Amnésia Espiritual e na mensagem A Era de Laodiceia aqui, o que os médicos e a ciência não pode ver, Deus, Ele viu e Ele previu isso através de Apocalipse 3, versículo 14 especialmente, e através do seu profeta revelador. Nós vemos aqui ao ler a mensagem que Deus traçou tudo direitinho, com bastante antecedência. Ele já sabia o que iria estar acontecendo, com especialmente os homens que dão lugar ao mundo, que dão lugar ao diabo, por que não dizer? Porque quem é que leva as pessoas a amarem mais o mundo do que a Deus? Senão o próprio diabo. É ele que veio matando, roubando e destruindo, é ele que vem trabalhando para despertar a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então isso o profeta deixou bem claro aqui para nós, que os homens de Laodiceia viriam ser homens, mulheres, velhos, jovens, obviamente falando, totalmente doentes. Você tem que estar atento a isso. Nós temos que estar atentos a isso, irmãos. O profeta disse: nós estamos vivendo em uma era neurótica. Estamos vivendo em uma era tão doente. E ele chega a usar essa expressão aqui dentro da mensagem, se der tempo eu irei ler. Ele disse assim, tão doente que nunca se ouve sobre a terra desde os dias de Noé. Uma era tão pervertida, uma era tão insana, uma era tão neurótica, desde os dias de Noé, disse o profeta, não houve sobre esta terra. Então o irmão Branham vem e nos mostra as doenças, os males que tomariam lugar aqui nessa terra, que aumentariam aqui nos últimos dias. E aumentaria devido à velocidade das coisas. Interessante, ele disse, desde o início do mundo, as coisas nunca andaram tão rápido como elas andaram nos últimos 100 anos. Ele chega a dizer assim, nos últimos 100 anos, você pega 6.000 anos de história e você tira 5.900 anos. Ele diz, nos últimos 100 anos nós crescemos mais do que nos outros restantes de 5.900 anos. Nos últimos 100 anos nós conseguimos sair da era da carroça, da era do carro de boi, para a era espacial, onde os homens ultrapassariam a camada atmosférica e chegariam no espaço, pisariam a Lua, pisariam em Marte, conquistariam o espaço, enviando os seus satélites ao espaço. O profeta disse, então foi uma velocidade muito rápida que veio sobre a terra, cumprindo a profecia de Daniel, capítulo 12, quando a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria. Quer dizer, isso é aumentar muito a velocidade. Só que os homens não estavam preparados em sua composição para acompanhar essa velocidade de a charrete, o carro de boi, a era espacial,
Isso é só uma linguagem figurativa que ele usou em contagem regressiva. Mas é claro que a tecnologia, o avanço, a velocidade, ela está em todas as áreas que você puder imaginar. Na agricultura é assim, tudo acontece muito rápido. Planta-se mais rápido, agrotóxicos fazem crescer mais rápido, maquinários fazem a colheita acontecer mais rápido. E aí tudo segue numa velocidade incrível, e isso vai afetando diretamente a estrutura emocional do ser humano, vai afetando o seu cérebro, o seu emocional. E aí o profeta diz: isso trouxe consequências negativas. Por isso que ele solta aquela expressão que muita gente pode não entender, quando ele diz assim, ó, a civilização veio do diabo. Nós já ouvimos o irmão Brana dizer isso muitas vezes. Aí nós podemos dizer, ora, mas a civilização é tão boa, olha as casas, os centros urbanos, olha a tecnologia, olha os homens se civilizando. O profeta disse, a civilização é do diabo. Por que ele disse do diabo? Porque ele estava pesando as consequências desastrosas que vieram junto com a modernidade, que vieram junto com essa evolução, mas que sucedeu em uma velocidade em que está violentando os seres humanos. Por isso que o irmão Brana disse aqui, na era de Laodiceia, que nós, ou seja, a era de Laodiceia é uma era doente. Doente por quê? Por causa da rapidez como as coisas acontecem. E aí fica aquela vida disputada, aquela cobrança que o homem se submete debaixo dela, aquela pressão, a moça se cobra, o rapaz se cobra e tem que atender a perspectiva da sociedade. Há uma pressão intelectual, há uma pressão material, há uma pressão, as mulheres especialmente vivem a grande pressão que o mundo faz sobre elas para poder atender o moderno padrão de beleza que a sociedade, não é que Deus exige, é que a sociedade exige, impõe para ela. A sociedade impõe que esse é o padrão de beleza. E ela vai e se submete a essa pressão para poder atender a sociedade, atender aquilo que Salomão disse, vaidade sobre vaidades, tudo é vaidade. Para atender a era da sensualidade, Gênesis 6, que Jesus profetizou que estaria na terra mais uma vez e está aí. E aí ela vai morrendo, vai se clausurando debaixo dessa pressão. E isso tudo vai deixando ela doente, porque ela tem medo de ter filhos e então não atender o padrão de beleza da sociedade. Ele tem medo de não atender o padrão intelectual, profissional, material que a sociedade impõe. E a sociedade às vezes é o pai, é a mãe, é o avô, é a avó, às vezes é a igreja, às vezes é o mundo mesmo que a própria pessoa vive ali. Então, sob pressão o tempo inteiro, tem que ser o melhor. Como disse o irmão Brana, sabe o que jogou aquele jovem rico no inferno? É que os seus pais o criaram não para ser um bom homem, mas para ser um homem excepcional, para ser um homem acima da média, e o pai quer filhos acima da média, e a mulher quer corpo acima da média, e o homem quer uma mulher na média ou acima da média, que o padrão laodiceiano, endemoniado, exige e impõe para eles. E às vezes papais e mamães querem impor a mesma regra dentro de casa, e marido quer impor a mesma coisa para a mulher, e a mulher impor a mesma coisa para o marido. Ora, irmãos, nós cristãos não deveríamos nos sujeitarmos a essa pressão de Laodiceia. Isto está adoecendo, matando psiquicamente muitas pessoas. Tem mulheres que morrem de como que chama aquela doença? É anorexia, melhor, anorexia. Morrem, por quê? Porque enquanto mais emagrece, mais ela acha que está gorda, e vai até se desidratar, até desnutrir e até morrer. E por que ela morre assim? Ela morre assim porque ela está se submetendo às exigências da era.
era de Laodiceia. As coisas aconteceram muito rápido, estão correndo em uma velocidade absurda. A moça, ela mal saiu da adolescência, porque a adolescência vai dos 11 até lá pelos seus 18 anos de idade, e ela já está achando que está velha para poder se casar. Pressão por todos os lados. O rapaz mal saiu da juventude, que vai dos seus 17, 18 anos até os seus 26 anos, e ele acha que já está atrasado para poder casar, e essa pressa para poder ver as coisas acontecer está adoecendo, está matando. E aí nós temos que amargar, às vezes, andar e passar por alguns lugares e ver uma mocinha, poderia ser uma mocinha, de 22, 23 anos, com 2 filhos no braço, dizendo: meu marido me deixou, já é divorciada, já é divorciado, já estão indo para o 2º e às vezes 3º casamento. Por quê? Porque a coisa teve que acontecer em uma velocidade incrível, teve que entrar no processo acelerado de Laodiceia. Irmão, nós cristãos não temos que submeter a isso. Nós deveríamos fazer como disse o irmão Brana, nós deveríamos considerarmos a Deus todas as coisas em oração, fazermos como disse 1 Pedro 5, versículo 7, lançarmos sobre Ele todas as nossas ansiedades. Mas não, nós não lançamos a nossa ansiedade, nós nos sobrecarregamos de ansiedade e deixamos Laodiceia, que vai em uma velocidade incrível, nos arrastar. Tem que ter cuidado, irmãos, porque se nós, de agora em diante, muito mais digo eu agora, de agora em diante, se não redobrarmos o nosso cuidado, a nossa vigilância, nós vamos ver coisas espantosas nas igrejas. E não digo nas igrejas denominacionais, porque lá já acontece há tempos e tempos. Mas aonde se diz pregar a verdade, viver o evangelho, aonde se diz estar o remanescente, é justamente para lá, aonde o diabo virou todos os seus canhões agora. Agora ele não está preocupado com denominação e com o mundo, agora ele está preocupado conosco, em nos destruir, nos arrasar. Ele está como um leão ao derredor, babando, irmãos, para poder pegar alguns e fazer os seus picadinhos. Por isso que o salmista disse que se não for a mão de Deus, se não for o Senhor, o inimigo vai nos devorar vivos, vai nos destruir. Ou seja, vai nos deixar completamente enfermos. Era, disse o irmão Brana, onde eu estou baseado aqui, era dos neuróticos. Ele tem a capacidade de nos deixar completamente doentes. Basta dar uma pequena brechinha para o diabo, irmão. O irmão Brana disse assim para Billy Paul: Billy, não dê brechas, tome cuidado. Em outras palavras, seja vigilante, não brinque com o diabo. Você está indo na mão errada, no pensamento errado, na estrada errada. Ele poderá te levar mais longe do que você queira ir. Ele poderá te machucar, te enganar, te adoecer, te escravizar, muito mais do que você poderia imaginar. Então é um tempo, irmãos, de despertamento, porque senão nós vamos ficar nessa terra loucos. Por isso que Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, todos seriam afligidos. Por isso que é tempo de redobrar, irmão, cuidado dentro de casa, cuidado com as crianças. A gente sempre grita, a gente sempre exorta, a gente sempre corrige, mas tem hora que parece que entra num ouvido e sai no outro. Nós sempre ensinamos, mas tem hora que parece que a coisa vai no não tem problema. Deve-se tomar cuidado, porque senão a coisa pode ficar muito pior do que nós imaginaríamos que pudesse ficar. E aí você tem quadros e mais quadros, de cristãos e mais cristãos, espalhados por todo o mundo, que o diabo os pegou.
A exemplo de São João 13, verso 20 em diante. Olha, o irmão Branham disse assim, ó, Judas era o melhor cristão daquela igreja primitiva. Ninguém poderia suspeitar nada mal, ninguém poderia tocar na reputação, na vida moral daquele homem. Realmente ele era o melhor daquela igreja, mas uma brechinha que ele deu em os seus pensamentos, por isso que o irmão Branham disse, os pensamentos falam mais alto diante do trono de Deus, do que muitas outras coisas, atos impensados. Porque às vezes agimos pela emoção, pela explosão, pelo calor, sem premeditar, e aquilo às vezes nem significa muito diante de Deus. Mas o pensamento maquinado, projetado, isto pesa na balança de Deus. Como na balança dos homens também, crimes premeditados, crimes supostamente inteligentes, atos conscientes. Agora, quando é algo debaixo de insensatez, às vezes até os próprios criminosos, quando chegam diante da justiça, eles alegam insanidade, como aquele que fez o atentado, o presidente em tempo de eleição. Alega a insanidade, porque aí ele não vai poder responder por um ato aonde ele não tinha domínio da situação. Então, às vezes, atos insanos, explosivos, não premeditados, às vezes ameniza a coisa, mas os pensamentos, cuidado com os pensamentos. Eles poderão ser uma brecha para o diabo entrar e causar estrago. Porque começa, irmão, justamente no pensamento. Os piores crimes que já se viu, pensamento, infidelidade, pensamento. Atentados e guerras. Irmão Branham disse, uma guerra sempre começará aqui, ó. O primeiro lugar de conferência para começar uma guerra, um atentado, um crime, uma infidelidade, uma coisa que poderá pesar e refletir pelo resto da vida, porque tem que carregar pelo resto da vida aquilo. Começa aqui dentro. Se conceber, pronto, vai ser marcado, marcada. Aqui começa os desvarios, começa as insanidades. E o irmão Branham disse assim, ó, Laodiceia é uma era insana, porque estar nu e dizer que está bem vestido, ser pobre, miserável, e dizer que é rico, está enriquecido. O profeta disse, algo deve estar indo radicalmente mal com Laodiceia. E se nós dermos espaço, guaridas para pensamentos, atitudes, e aí você amplia, laodiceianas em nossas vidas, lares, em nossas igrejas, olha, nós também nos encontraremos algum dia com algo radicalmente mal em nós, como algo vai radicalmente mal em Laodiceia. Por isso que é um tempo de cuidados, porque a insanidade de Laodiceia, ela está aí. Insanidade eles chamam de fraqueza de pensamentos. Quantas vezes você já se encontrou assim? Em fraquezas de pensamentos. Insanidades seria panes cerebrais, seria circuito em pane. Os circuitos entrou em pane, a mente ficou confusa. Aí aquela pessoa, ela começa a entrar num estado de insanidade. E aí os seus sintomas vão surgindo, vão aparecendo. E aí espiritualmente você tem que olhar. Eu tenho que olhar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Será que eu estou em fraqueza? Talvez não estou no físico, mas estou em fraquezas de pensamento. Eu deixo os meus pensamentos me levarem muito longe. Quando uma pessoa suspeita mal, eu disse isso aqui uma só vez e vou repetir. Irmão, tome cuidado, pare de suspeitar mal das pessoas.
Mas tem motivos, há indícios, deixe os motivos e os indícios, pense melhor um pouquinho, não suspeite mal, porque se não for aquilo, ficará complicado para você acertar aquilo, e aquilo pesa. Ele deve ter feito isto, ela deve ter feito isto, cuidado com isso, isso é perigoso. Isso é maléfico, isto é pecaminoso, isso nos mancha perante Deus. Se for, não há nada que aconteça aqui ao oculto que não será aclarado. Deixe, pense bem, ore uns pelos outros, peça, quando o pensamento ruim vier, peça para não ser aquilo, ore contra aquilo. Por isso que é chamada de uma era doente. Se você deixar, você também fica doente. Fica insano. Quando eu digo insano, não quer dizer que você eu vou, talvez para um manicômio, como aquela menina que o irmão Branham disse, ficou 10 anos internada. Crente. Como aquela mamãe, boa mulher, boa esposa, 5 filhinhos, o mais novo de 3 anos de idade, mas ficou 2 anos em estado irreconhecível, internada, e ninguém podia resolver, não havia remédio, não havia psiquiatra, não havia psicólogo, mas em algum lugar ela abriu a porteirinha, e quando se abre a porteira, é o ditado, diz que onde passa um boi, passa uma boiada. Isso é bem o que disse Davi, um abismo chama outro abismo. Um abismo chamando outro abismo. Passou um boi, vai passar uma boiada inteira. Se o diabo nos vencer em nossos pensamentos, estamos arrasados, destruídos. E aí, irmãos, é um palmo, ou talvez bem menos, para nos tornarmos paranoicos. Pessoas paranoicas. Sabe o que é uma mulher paranoica? Dizem que o ciúme tem vários estágios dele. E um dos pontos mais cruciantes dessa doença chamada ciúme se chama o nível 3, o paranoico. O paranoico é quando o homem entra, a mulher cheira a sua camisa, olha o seu pescoço, enfia as mãos nos bolsos das suas calças para poder ver se não há algum bilhetinho, corre para o seu telefone para vistoriar as mensagens, e etc, e etc, e etc, porque isso vai longe, essa investigação ciumenta, para quem é doente, psiquicamente falando. E aí nos tornamos paranoicos. O ciumento paranoico é aquele que suspeita de absolutamente tudo. O cristão paranoico é aquele que suspeita de absolutamente tudo. Ele perde a sua pureza. Aí ninguém é puro porque ele perdeu a sua pureza. Aí todos os seus pensamentos são maliciosos. E a Bíblia diz que nós não devemos ser maliciosos. Que Deus nos dê graça e nos ajude, irmãos, a não perder a pureza do Espírito Santo. E se perdemos e nos tornamos demasiadamente maliciosos, que Deus tire essa malícia ruim de nós e coloque em nós a doçura, a pureza e a inocência daquela pomba. Para que a vida seja mais saudável, o lar seja mais saudável, o casamento seja, os filhos sejam, a irmandade seja, o culto seja. Mas aí falta pouco quando há espaço para o diabo, é pouco para ele te levar nesse estágio paranoico, como eu disse, estágio desconfiado, esse estágio depressivo, porque também são sinais de uma depressão, vidas melancólicas. Irmãos, é a era de Laodiceia. Nunca se houve uma era tão melancólica, nunca se houve uma era tão depressiva. Olha as nossas arenas aí,
Nunca se houve uma era tão neurótica, o irmão Brana disse. Nunca houve uma era tão paranoica como essa aqui. Sabe o que são isso? Sintomas de enfermidades. Nunca houve uma era tão irritadiça. O irmão Brana disse: eu saí para ir para o culto e quase fui atropelado 3 vezes. E o profeta disse: como as pessoas estão andando a 100 km por hora, onde deve andar a 40 apenas. E se você parar eles e perguntar para onde eles estão indo, eles estão correndo para um lugar onde eles não sabem. Correm para lá, correm para cá, e não tem um lugar para poder ir. Mas é a era agitada, a era corrida. A era irritadiça, quer dizer, uma era que está doente, a expressão que ele usou, até o seu caroço, até o seu tutano, até as suas raízes. Basta você sair um pouquinho no carro e olhar o trânsito. Você vê que era louca, que era irritada. O semáforo nem abriu, as pessoas estão buzinando. E não há um mínimo de tolerância, não há um mínimo de paciência, não há um mínimo de misericórdia, um mínimo de compreensão, respeito. Quer dizer, uma civilização doente. Psiquicamente, espiritualmente doente. Mas nós, irmãos, nós temos um médico para nos tratar. Nós temos uma mensagem que pode nos fazer diferente dessa era. Você não precisa ser tão irritado, irritada, como eles são irritados. Nós não precisamos ser tão melancólicos, como eles são melancólicos. Não precisamos ser tão paranoicos, como eles são paranoicos. Nós temos uma cápsula chamada Espírito Santo, que cura definitivamente todas as nossas enfermidades. Mas tem que tomá-la. Porque quando não tomamos, e ainda abrimos, porque somos nós que abrimos. Porque a Bíblia diz: resisti, pois, o diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. A Bíblia diz que se você não abre, mas resiste, a Bíblia diz que se você resistir, ele foge. Agora, se ele não fugir, é porque nós não estamos resistindo. É porque nós estamos abrindo a guarda para ele entrar. E quando ele entra, meu Deus, não será difícil ele pegar um Saul. Sabe quem era Saul? Homem de Deus, homem santo, homem o qual a Bíblia diz que o Espírito do Senhor apoderou dele. Não era um homem do diabo, era um homem de Deus, possuído pelo Espírito de Deus. Mas em algum lugar, e eu sei até onde é o lugar e você sabe, quando Davi voltava da batalha e as mulheres gritaram: Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Ali ele abriu uma portinha para o homem mau entrar, o pensamento mau entrar, o orgulho entrar, a vaidade entrar, a disputa entrar, o egoísmo entrar. Ali ele começou a ficar doente. Quando é que ele começou a ficar doente? Quando ele viu seu irmão ser mais abençoado do que ele. Quando ele viu o outro receber mais respostas do que ele. Quando ele viu o outro ser agraciado de um modo como ele ainda, talvez seria, mas ainda não teria sido agraciado, não tinha sido agraciado. Ali ele não soube lidar com aquilo. Ali o diabo entrou. Ali ele começou a ficar doente. E aí você sabe, quando o diabo entra, ele leva a zero. Saul não foi sempre aquele homem perturbado que lançava lanças. Um dia ele foi bom. A mesma coisa é o maníaco de Gadara. Você pensa que ele sempre cortou o seu corpo? Você pensa que ele sempre bateu pedras no corpo? Você pensa que ele sempre violou sepulturas? Não, irmão, aquele foi quase que o limite, o zero, o último estágio da sua insanidade. Mas ele abriu a guarda, ele abriu seus pensamentos. E aí o diabo levou, em algum lugar ele abriu. E aí quando o diabo entra, ele leva a zero, como ele levou o gadareno.
Quando abre-se a guarda, ele leva a zero, como levou Madalena. Sabe, irmão, a Bíblia diz em Lucas 8, que Jesus expulsou 7 demônios de Madalena. Quando é que uma pessoa tem 7 demônios dentro dela? É quando ela teve uma oportunidade, é quando uma vez ela se enquadrou e depois ela se apostatou. Então vem mais 7 demônios e habita ali dentro. Em algum lugar ela abriu a porta. Sabe, a maioria dos nossos sofrimentos é porque nós abrimos a porta. A maioria das nossas enfermidades é porque nós abrimos a porta. A maioria dos nossos tombos, o diabo me derrubou. Muitas vezes nem foi o diabo. Eu mesmo coloquei aquela casca para que eu pudesse escorregar. Eu mesmo joguei aquela madeira com um prego com a ponta para cima, e depois eu rodei e furei o meu pé na tábua que eu mesmo coloquei com um prego com a ponta para cima. Às vezes são as nossas imprudências. Por isso, pais, prudência no lar. Para quê? Para os nossos filhos não furar os pés nas tábuas que colocamos prego, para não escorregar nas cascas que nós jogamos no caminho deles para eles passarem. Nós estamos preocupados, irmão, com esta nova geração que está vindo. Estávamos ali agora há pouco no velório, e eu estou vendo o pessoal dali daquela cidade chegando para o velório, e todos cabecinha branca. Perguntam um quantos anos? 87. Pergunta o outro, 83. O outro, 81. O outro, 77. Aquele monte de gente velhinha chegando para o funeral, para o sepultamento. Aí eu fiquei olhando um de 87 conversando conosco, e aí fiquei vendo os menininhos lá do outro lado da rua brincando, o Benhu, o Isaac, o Ezequiel, eles correndo, o menininho do Josué. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, essa nova geração que está vindo agora, guarda eles, Senhor, porque se não houver prudência da nossa parte, nós pais, eu não sei se eles chegarão a uma idade, se houver um amanhã, eu não sei se eles chegarão, talvez aos seus 30, 40 anos de idade, com isto aqui, bem no lugar, mentalmente bem, porque a era concorre para um bando de loucos daqui para frente. Se Deus não colocar a sua mão de misericórdia, mas Deus está nos advertindo, Deus está cuidando do nosso futuro. Se houver um futuro, não há por que deixarmos eles escapar. Por quê? Porque Deus nos adverte, Deus nos ensina, Deus nos pede para tirá-los de Laodiceia, para que eles não entrem nessa correria laodiceiana. A minha filha tem que ser a mais bonita, o meu filho tem que ser o mais inteligente e o mais bonito. Isso é roleta russa, isso é colocar uma munição lá dentro e rodar e apertar o gatilho. Entrega o futuro deles na mão de Deus. Deus vai cuidar deles como cuidou de nós até o dia de agora. Confiemos mais em Deus do que em nós, mais em Deus do que no dinheiro, mais na palavra do que em toda e qualquer outra coisa. Porque senão, irmão, será uma loucura. Não abra espaço. Um dia nós ouvimos aqui sobre Zaqueu, publicano, nem sempre foi publicano. Um dia foi no templo, um dia ofertava também os seus animaizinhos, um dia era guardador da lei, até que ele começou a ver o erro dos sacerdotes e ver a coisa não andar bem no templo, e ele disse: se for para ser assim, eu prefiro ir embora, porque eu não sou hipócrita. Ali o diabo pegou, ali o inimigo surrou, ali ele teve que descer a zero. Graças a Deus que ele encontrou com Jesus à beira do caminho, irmãos. Mas um dia ele abriu a porta para que as coisas pudessem complicar-se para ele. Um dia a Madalena, um dia a samaritana abriu a porta em algum lugar para que ela pudesse viver naquele ciclo vicioso. Casamento e mais casamento, casamento e mais casamento.
pequenos sinais também, pequenos. O irmão Brana disse isso, eu estou falando baseado na mensagem desde então. A samaritana também, como aquela menina do manicômio, ela começou a adquirir um transtorno bipolar ali, uma hora muito alegre, uma hora muito triste, uma hora muito aberta, uma hora muito fechada, e o grau dela de insanidade, de transtorno foi aprofundando tanto, que sabe o que o irmão Brana disse? Houve uma alteração em seus hormônios, houve uma mudança em seu libido, e o profeta disse, ela desenvolveu uma obsessão por homem. Vamos poupar algumas expressões, mas você entende. Ela desenvolveu uma obsessão, e aquilo ali, pronto, foi o que a levou a se tornar a mulher mais vulgar daquela cidade, foi a que a levou em um estado de demência. Ela estava doente, não é porque ela era uma vadia, uma vagabunda, não era isso, é porque ela estava em algum lugar, ela abriu uma brecha para o diabo, e o diabo alterou esse fator na vida dela, e a levou a zero, moralmente, conjugalmente, como mãe, como mulher, como uma pessoa, uma cidadã, a levou lá embaixo, porque ela abriu o lugar. Que Deus nos ajude a fechar as brechas, para quando o diabo vier, e ele sempre vem, ele encontre as brechas fechadas. Neemias, o que ele fez, irmão? Reparou as brechas, para que quando o inimigo viesse, o inimigo não colocasse o olhão dele lá nas brechas, para ver o que se passava lá dentro da cidade. Tampe as brechas, para o inimigo não ficar olhando lá dentro da tua alma, porque ele não conhece o segredo dos corações. Só Deus é que conhece o segredo dos corações. Mas não podemos dar lugar, porque se der lugar, não, pastor, para com isso, eu sou um cristão, sou protegido. Então brinca com ele, brinca com o diabo, brinca com espíritos, para você ver aonde o inimigo poderá te levar. O gadareno brincou em algum lugar, Sansão brincou em algum lugar, Saul em algum lugar brincou, parece que não tinha ciência de quão sério era brincar com espíritos. Não brinque com o espírito. Tem gente que brinca com coisa séria, não brinque com isso, porque é perigoso. Tem coisa que não se deve falar nem por brincadeira, irmão, porque pode custar um preço, mas um preço tão ruim. Por isso que quando você vê, porque o cristão vê, você é a águia tem visão, você tem discernimento. Quando você vê este espírito de Laodiceia te rodeando, que vai entrando por algum lugar, alguns ele pega pelo espírito do consumismo, é doença, consome-se mais do que ganha, e aí se endivida, não dá conta de pagar as dívidas, e aí perde o sono, e aí quando você não consegue dormir, vai dar uma pane nos circuitos, vai alterar uma série de outras coisas. O diabo sabe que tirando o nosso sono, tira a nossa paz, tirando a nossa paz, trará uma série de doenças. Tirando a nossa paz, o que é que ocupa o lugar? Irritabilidade. Tirando a nossa paz, coice no marido, coice na esposa, patada nos filhos. Agiremos de maneira, como disse Asaf, me tornei um homem brutal. Nos tornaremos homens brutais, mulheres brutais, jovens brutais. Por quê? Porque vai deixando o inimigo tirar a paz. E aí temos uma era, e às vezes dentro da igreja, aonde nós estamos nos preparando para a transformação e para o arrebatamento, temos um povo que às vezes corre o risco de ficar doente. Vem pelo consumismo, esse caminho da derrota. Doenças de Laodiceia, eu não estou lendo aqui, estou resumindo. Vem pela ostentação. O irmão Brana disse assim, Laodiceia é ostentação. Ela ostenta magníficos templos, ela ostenta a luxúria, ela ostenta o ouro, a prata, o intelectual, o seu concílio ecumênico, os seus seminários. Laodiceia, ela é ostentação. Sabe o que é ostentar? É você querer impressionar pelo material, para você se sentir acima de alguém.
Não ostente, isso é Laodiceia. Seja discreto. Porque senão você vai ficar doente. Porque sempre haverá alguém acima de você e você vai querer competir. E para competir, porque Laodiceia ostenta, Laodiceia consome acima do que pode, Laodiceia disputa, Laodiceia quer aparecer. Isso são sinais de insanidade. Não, irmãos, como disse Paulo, vamos viver uma vida simples. Nós não precisamos de sair e mostrar absolutamente nada. Mocinhas, adolescentes, não é porque aquela menina na escola tem uma mochila melhor que você tem que, eu quero. A sua está boa, não está rasgada, dá para usar mais um ano. Mãe, aquele tênis, aquele sapato, a minha amiga tem, e aí você se mata por aquilo. Calma, é melhor trazer o bom ensinamento, buscar o caminho cristão, da consciência, da gratidão, ensiná-los a gratidão pelo que tem, e em contrapartida, a ensiná-los a olhar para trás, porque há muitos outros atrás de você, que não chegou aonde você já chegou. Então seja grato por estar aonde está. Mas vai adoecendo, é Laodiceia. Espíritos de consumir, de ostentar, espíritos complexados que vão desestimulando, vai colocando para baixo, espíritos que nos levam a maldizer, a infamar, a blasfemar às vezes. É Laodiceia, era doente, e essas coisas não devem haver entre nós. Espíritos revoltosos, agitados, não podemos agir como demônios. Pastor, por que o senhor disse isso? É porque eu estou lembrando aqui de um parágrafo aqui que o irmão Branham disse assim, quando a noite chega, os demônios vêm, e eles entram naqueles insetos que se movem pela noite, as serpentes logo saem, os camundongos logo se movem, e ele disse, todo inseto peçonhento, todo animal venenoso, começa a se mover pelas madrugadas, os espíritos se movem pelas madrugadas. E aí, Laodiceia, esta era é noite, está escura. Sabe o que isso significa? Os demônios estão se movimentando. E enquanto os demônios se movimentam, nós temos que estar exatamente como Israel estava na noite da saída do Egito. Como é que eles estavam? Dentro de casa, com o sinal aplicado na porta. Aplique o sinal. Porque aí o diabo pode se movimentar, o tanto que se movimentar, mas na tua casa ele não vai tocar, porque tu aplicaste o sinal na tua vida. Aplique o sinal, pai, aplique o sinal, mãe, aplique o sinal, filhos, porque a tua casa será guardada, protegida pela mão de Deus, para esses demônios peçonhentos não invadir o teu lar. A tua mente, o teu emocional, o teu espírito, a tua sensatez. Que Deus nos ajude, irmãos, que Ele nos dê graça, quando percebermos estes espíritos, você possa reagir, se movimentar, para ele não te enterrar, como aqueles fazendeiros queriam enterrar aquele cavalo velho. Movimenta para que o diabo não te enterre. Crentes parados, que não oram, que não jejuam, que não têm uma intimidade, vida consagrada, olha, cuidado que o inimigo vai te enterrar. Não estou dizendo que você vai morrer, mas ele sufoca, ele escurece, ele tira a sensatez, ele rouba a espiritualidade, ele coloca essas coisinhas que eu citei aqui, que não são próprias do Espírito Santo de Deus. Por isso, reaja quando você vê estes espíritos de Laodiceia se movimentando, espírito dos antidepressivos. O irmão Branham disse, chegou os fogões elétricos, chegou as lavadoras de louça, chegou os carros de luxo, chegou essa era que se jactancia de riquezas como nunca houve em qualquer outro tempo da história. Mas, interessante, chegou os antidepressivos, os narcóticos, os psicóticos, chegou tudo isso também, chegou os tranquilizantes,
um tranquilizante à noite para dormir e um estimulante pela manhã para dar conta de levantar e ter um pouquinho de humor durante o dia. Chegou junto com o progresso, junto com um bom salário, junto com a boa casa, junto com o dinheiro. O que é isso? Nós estamos em um tempo, irmãos, loucos. Eu já cheguei a essa conclusão. Nós não estávamos preparados para essa velocidade das coisas. Velocidade do modernismo. Olha os aparelhos celulares. Que coisa incrível. Eu fico igual um bobo tem hora. E aí fico olhando os micos, num bom sentido, que a gente dá. Eu falo umas coisas ali e aí eles ficam rindo da minin cara. Eu vou e falo, logo devo estar falando bobagem aqui. E aí vem uma criança de 2, 3 anos e liga o celular e faz aquilo a fazer e acontecer. E os papais aplaudem e glorificam a Deus por aquilo. E eu penso, meu Deus do céu, o que é isso? E aí vem os entendidos especialistas e dizem assim: os nossos filhos são mais inteligentes do que os reis sábios das eras medievais. Quem é Aristóteles? Quem é Platão? Quem é Freud? Quem são eles? Eles são analfabetos diante da nossa geração. Quem são eles? Só que está gerando consequência. Desculpe, viu, irmãos, mas aqui, ó, está gerando meninos e meninas tão novinhos, com problemas de vista, excetuando aqueles que são genéticos. Estão gerando crianças vesgas, está gerando problema no circuito, nos neurônios, no emocional, no psicológico. Dá ela o celular que ela dorme, dá ele o telefone que ele quer, tá? Liga a televisão que ela dá paz para a mamãe. Gente, cuidado, não podemos dar o braço para o diabo torcer, as mãos para ele acorrentar, não podemos colocá-los na frigideira para Moloque fritar. Temos que tomar cuidado, porque senão, irmãos, essa era da ansiedade vai nos amarrar, era da inquietação, era da solicitude da vida, era do mundo virtual, que o irmão Brana disse há mais de 50 anos atrás, assim, ó, 60% das crianças norte-americanas sofrem de alguma demência. E naquele tempo sofria de alguma demência, sabe por quê? Porque os pais os levavam na Walt Disney. Porque os pais deixavam eles ver televisão. E aí o irmão Brana, por conta dessas coisinhas, o irmão Brana disse, eles estão ficando dementes, porque gastam intermináveis horas ali, e hoje, irmão, está 1 bilhão de vezes pior. Que Deus tenha misericórdia dos nossos lares, blinde os nossos filhos, blinde os nossos jovens, para que o futuro deles não seja um futuro de derrota, um futuro de fracasso. Que Deus nos dê força, que Deus nos ajude, irmãos, para que eles sejam saudáveis, para que eles sejam puros. O profeta disse assim, olha para você ver, ó. São coisinhas. Deixe-me ver se dá para ler um pouco. Alguém sentou aqui à beira da estrada, implorando. Então Jesus chegou. Se você implorar, Jesus vai vir, irmão. Implore para Ele, Senhor, estou aqui sentado do meu lar, venha Jesus, eu preciso do Senhor na criação dos meus filhos, eu preciso do Senhor no meu casamento, eu preciso do Senhor na minha vida, não me deixe sozinho, instrua-me. Se pedirmos para Deus instruir, Ele vai instruir, irmão. Aí o profeta disse, me fez lembrar aqui em Arkansas, alguns anos atrás eu estava ali em Little Rock, em Arkansas, em uma reunião, e nós estávamos em pé ali, em cima de algo, e tinha um porão embaixo, irmão, e então eles me disseram,
irmão Brana, você já deve ter visto muitas coisas, mas você nunca viu algo como está aqui embaixo no porão. Eu disse, o que é? Disse, uma mulher, uma maníaca. Você deveria ir vê-la. Então assim eu tive um pouquinho de tempo entre a pregação e a oração dos doentes. Preste muita atenção. E eu desci ao porão para ver aquela mulher. E eles a colocaram ali. Ela estava prestes a destruir a igreja quando eles a trouxeram. Olha o estágio que essa mulher chegou. Ou o prédio onde eles estavam. Eu tive que colocá-la ali embaixo. O marido dela parado nos degraus que desciam ali, um típico velho, irmão de Arkansas, sua camisa remendada e tudo mais. E enquanto ele descia as escadas, eu disse, como vai, senhor? Ele disse, você é o irmão Brana? Eu disse, sou eu. E ele disse, eu estava ouvindo seu sermão pelo sistema de rádio. Eu disse, é a sua esposa que está doente? Ele disse, sim, senhor. Ela está em um sanatório por 2 anos. Uma crente no sanatório por 2 anos. Não é porque somos cristãos. Temos que vigiar, irmãos. O diabo judia, machuca, bate. E quando você vê-lo se ir andar, reaja, se movimente. Porque ele pode bater na sua porta. E eu disse, que coisa, isso é tão ruim. E ele disse, irmão Brana, aqui que está o detalhe, ela é uma boa mulher. O diabo machuca boas pessoas. Ela é uma boa mulher. O que o diabo quer com más pessoas? Já está nos braços dele. Ele quer com pessoas boas. Ela é uma boa mulher. Disse, nós temos 5 filhos pequenos e temos uma criança aqui com cerca de 3 anos de idade. O médico aplicou uma injeção nela e a deixou com demência. Algo deu errado. Está vendo? Algo deu errado. Então, naquele momento, o médico lhe aplicou uma injeção devido à menopausa precoce, foi tratar a menopausa. E aquilo foi para a sua cabeça, e ela tem estado em uma instituição já por 2 anos. Ela estava em uma forma terrível. E eu olhei ali no chão, ela estava deitada lá, eles a vestiram de uma maneira que ela estava daquele jeito, de costas, e por 2 anos amarrada, seus membros amarrados desse jeito, braços e pernas, e ela estava sangrando por todos os seus membros e braços. É assim que o diabo quer ver o crente, como um gadareno, babando. Uma certa vez, em algum lugar, eu ouvi alguém dizer assim, eu quero ver fulano babando de tanto remédio. E eu pensei, não é o mesmo velho diabo? Babando. Não, eu não quero ver ninguém babando. Quero ver curado, quero ver restaurado, quero ver levantado, refrigerado. Porque o nosso Deus não conhece coisas impossíveis, irmão. Há situações que para a psiquiatria é impossível, mas tudo é possível àquele que crê. Nós temos que crer no poder sobrenatural da fé. Então ele disse, irmão Brana, eu tive que trazê-la aqui essa noite em um carro. Disse, uma ambulância não ousaria trazê-la. Eu tenho um irmão e 4 de nós a colocamos no carro, 4 homens para pegar a mulher. E trouxemos ela aqui. E ela chutou e quebrou todos os vidros do carro. Que coisa agressiva. E aí o profeta segue dizendo, e ele disse, irmão Brana, nós temos um bebezinho em casa. Eu vendi as minhas mulas, eu vendi tudo, dei a ela todo o tratamento que eu podia, e os tratamentos de choques, e ela continua nessa condição. Disse, eu ouvi falar de uma mulher, irmão Brana, que foi curada na reunião, aquela mulher de Meridian,
irmão Jaque, que foi curada e havia estado em uma instituição há 10 anos no manicômio. E ela disse, e ele disse, eu simplesmente a trouxe aqui. E eu disse, eu orarei por ela, irmão. E eu desci os degraus assim e comecei. E ele disse, irmão Brana, não vá ali, disse, ela te mataria. E eu disse, eu acho que não. E eu era apenas um moço naquela época, e assim eu desci ali, e ela agia como se estivesse estendendo sua mão para mim desta forma, e eu disse, como está você? Ela nunca, simplesmente piscando seus olhos, deitada lá, aqueles olhos vidrados, e eu segurei a mão dela para cumprimentá-la, e se Deus não estivesse comigo ali, o homem certamente estaria correto. Ela me deu um puxão, e pessoas possuídas por espíritos são quase 10 vezes mais fortes. E se o diabo, com toda a possessão de uma pessoa, pode fazê-la tantas vezes mais forte do que sua força real, o que Deus pode fazer quando Ele tem total controle de você? Endemoniados ficam 10 vezes mais fortes, mas e cristãos batizados com o Espírito Santo? Deus pode multiplicar a força do seu povo, igreja. Deus pode fortalecer nosso espírito contra o mundo, nosso espírito contra o pecado, nosso espírito de ser contaminado. Deus pode dar força. Você pode orar e dizer, Deus, um endemoniado fica 10 vezes mais ungido. Eu estou tão fraquinho na fé, na caminhada, todo espíritozinho me derruba e me vence. Por favor, Senhor, eu quero o batismo do Espírito Santo, aposta na minha vida, fortalece a minha vida. Se um gadareno endemoniado arrebenta mármore, granito, corrente, não há cadeias que o prende, eu também posso receber, não o espírito do gadareno, mas o espírito do Deus eterno na minha vida, para romper toda a barreira do mal, todo o poder das trevas. Oh Deus, o que Deus pode fazer quando Ele tem total controle de você? O que Ele poderia fazer? Ele pode fazer os braços aleijados se endireitarem, aleluias. Ele pode fazer com que uma pessoa que nunca andou, ande novamente, aleluias. Ele pode fazer um homem maníaco, uma mulher maníaca doente, volte ao seu perfeito estado de sanidade. Deus tem poder para isso. Oh Deus, Ele pode trazer visão ao que está atrás daquela catarata, até que você possa enxergar novamente, porque Ele é poderoso e maravilhoso. Olha que frase bonita. Ele é poderoso e maravilhoso. Você pode dizer assim, Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso e maravilhoso. Aleluias! Oh, glória a Deus! Todo poder no céu e na terra pertencem a Ele. E esta mulher naquela condição, ela me deu um grande puxão e o meu pé pegou bem perto do peito dela, ou ela teria me jogado no chão. E eu puxei a minha mão que estava livre, e eu corri de volta e pulei sobre o degrau. E ali vinha ela me seguindo, arrastando o seu corpo, me perseguindo como uma serpente pelo chão. Simplesmente rastejando assim. E ela chegou bem mais perto e assoviou bem como uma cobra. Gente, não brinque, não brinquemos, Nélias, não brinquem. Olha, com todo respeito eu digo, e com amor, irmã, às vezes você apara a pontinha do cabelo hoje, amanhã e depois da manhã, e não pesa a consequência. Cuidado, uma hora você pode assoviar como uma cobra e não saber por que está assoviando. Tem que ter cuidado, irmãos, com o que fala, com o que faz. Mais temor.
E tantas coisas cabem, né? Assoviando como uma cobra, disse o irmão Brana. Bem, eu olhei para ela e pensei, eu nunca vi nada igual a isso. É isso que o diabo quer fazer. Levar um crente à estaca zero, para que quem olhe para ele diga assim, ó, eu nunca vi um quadro tão deplorável de um crente como este. Nunca vi algo igual. Então ela se virou e colocou os seus grandes e fortes membros contra a parede, e ela chutava assim, e havia um banco colocado lá, ela bateu a cabeça contra aquele banco, e um pedaço dele voou, e o sangue começou a escorrer da sua cabeça, ficou até mesmo um pouco de cabelo lá, ela ria, cabelo caiu, cabeça no banco, sangue, e ela rindo e suviando. O irmão disse, e ela ria, nem dor sentia, ria de uma maneira horrível. E eu disse, ó, ela pegou aquele pedaço de tábua em sua mão e o tirou e jogou em seu marido e atingiu a parede que tirou o reboco dela. E eu disse, bem, isso é terrível. Eu disse, bem, ele disse, irmão Brana, você entende agora o que eu quis dizer? Disse, há algo que pode ser feito? O irmão Brana estava assustado. E aí perguntou para ele, há algo que pode ser feito? E ele começou a chorar, colocou a sua cabeça no meu ombro, e eu disse, sim, Senhor, Jesus Cristo pode curá-la. Oh Deus, há algo que pode ser feito, não importa quão fundo você tenha descido, há algo que pode ser feito, não importa quão doente você esteja, há algo que pode ser feito. Não importa o quanto tua família, o teu lar tenha se arruinado, há algo que pode ser feito. Há um Deus que tem poder para fazer. Mas tem cabelo no banco, tem sangue escorrendo, tem parede quebrando, a coisa está feia, mas para Jesus tem jeito, chama por Ele, há algo que pode ser feito. E ele disse, ora, irmão Brana, ele disse, o que eu tenho que fazer? Gente, tem hora que não dá para fazer nada. O que eu tenho que fazer? Eu disse, somente creia. E eu disse, eu posso ficar e orar por ela e você? Eu não sei se devo ir e colocar minhas mãos nela novamente ou não. Eu disse, mas se você crer que Jesus a fará bem, eu orarei por ela daqui mesmo. Tem hora que não dá nem para chegar perto. Ele disse, irmão Brana, eu creio. Isso é tudo que precisa. E naquela hora ela se virou e disse, William Brana, você não tem nada a ver comigo. Eu a trouxe aqui. Bem, o marido dela disse, irmão Brana, o que está acontecendo com ela? Estas são as primeiras palavras que ela fala em 2 anos. Disse, ela não sabe nem mesmo o seu próprio nome, ela não sabe nada. Eu disse, não é ela, é aquele demônio, vê? É ele que está falando através dela, vê? Eu disse, veja, é dessa maneira. E ele disse, bem, eu estou alarmado. E eu disse, isso é alarmante. E eu disse, simplesmente tenha fé agora. Vamos colocar nossos braços ao redor um do outro. E eu me levantei em direção ao céu e eu disse, Pai Celestial, eu oro para que tu cures esta mulher. E Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo, saia dela. E ele disse, o que devo fazer agora, depois da oração? Eu subi as escadas e eu disse, leve-a de volta para a instituição, veja o que eles dirão sobre isso. No que você crê? Ele disse, eu creio que se aquela outra mulher na outra reunião foi curada, minha esposa também já está curada. Às vezes mesmo curado, vá no médico, porque o médico dará o testemunho da sua cura.
E será autêntico, irmão, porque o médico vai dizer assim, ó, o nódulo não está aqui, o câncer não está aqui mais, a catarata não está aqui mais. Doutor, mas para onde foi? O senhor disse que eu tinha. Realmente a máquina constatou que você tinha, o exame de sangue constatou que você tinha, mas aconteceu alguma coisa, não está mais aqui. É Deus operando, mesmo através da medicina, para eles testemunhar. Oh, Pai! Então, cerca de 3 semanas mais tarde, eu estava em Jonesboro, e eu estava em um tabernáculo, e eu tinha 1 ou 2 noites de culto lá, e eu vi alguém ficava acenando para mim, fazendo assim, e eu não reconheci, e vi várias crianças pequenas ali, acenando assim para mim, e depois de um tempo, aquela senhora não conseguiu mais ficar quieta, dentro da igreja. E ela disse, irmão Brana, você não me conhece? Eu disse, não senhora, penso que é a primeira vez que eu estou te vendo. Ela disse, eu estava deitada de costas ali em Little Rock, e eu disse, você é aquela senhora? Seu marido disse, deixa eu contar isso, querida. Então ele se levantou, e as crianças com seus braços ao redor da mãe, e todos eles, e eles disseram que a levaram de volta para a instituição. Não tiveram mais nenhum problema com ela. E na manhã seguinte, quando foram vê-la, ela já estava sentada. 3 dias depois deram alta para ela, normal, com a sua mente sã. Deus cura estado mental, Deus cura estado espiritual. Aleluia! Deus faz, irmãos. E não muito tempo atrás, o irmão Murray e eu estávamos em San Bernardino, Califórnia, e eu estava contando isso diante de milhares de pessoas, e uma senhora se levantou e disse, você não se lembra de mim, irmão Brana? Ela e o seu esposo, e eles venderam a fazenda deles. Ele está pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo hoje. Quando Jesus vem, todas as coisas estão erradas, e todas as coisas que são erradas são endireitadas e ficam certas. Oh, meu Pai, fica de pé, igreja, diga para Deus, Senhor, venha endireitar aquilo que está errado. Eu creio no poder da fé nessa hora. Oh, glória, aleluia, aleluia. Aleluia. Olha, para você glorificar a Deus, hein? Parágrafo 28, chuva, temporã e serôdia. O irmão Brana disse assim, ó, ó santa misericórdia, eu estou tão feliz, porque nós cristãos temos um psiquiatra, a mente de Jesus, o poder de Deus, o grande discernidor dos pensamentos e da alma. Ele é o psiquiatra dos cristãos. Perturbou o espírito e a mente um pouquinho, olha para o céu e diga, oh meu psiquiatra divino, venha encontrar com a minha alma e o meu espírito agitado. Oh, glória a Deus. Senhor Jesus, pelo poder dessa palavra ministrada, eu declaro a saúde para cada membro dessa igreja, saúde para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para cada membro dessa igreja, que haja saúde em abundância, no corpo, na alma, no espírito. Dê saúde, ó grande médico dos médicos, que o poder da fé cure os enfermos, liberte os oprimidos. Nós cremos na tua presença, Senhor. Pelas tuas pisaduras nós estamos sarados, em o nome de Jesus Cristo. Você quer apresentar alguém agora em oração? Tenha fé em Deus. Se você quer apresentar alguém agora em oração, levanta a sua mão, lembra de alguém aí, faça você mesmo essa oração, e Deus vai expulsar esse espírito perturbador.
Oh Deus, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Pai. Isso é para quem crê. Aquele marido disse: nunca vi algo igual, mas eu creio, irmão Brana. Não importa se você nunca chegou a essa condição, creia de todo o teu coração. Tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Oh Deus, nós te amamos, Jesus. Eu te amo, Pai. Oh Pai, eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Pai. Nós te amamos, Pai. Senhor Deus, que a graça do Teu Espírito Santo confirme essas palavras. Ó Santa Misericórdia, que opera o impossível. Aonde a psiquiatria tropeça, o Senhor realiza proezas. Aonde o cardiologista tropeça, o Senhor realiza proeza, Pai. Oh Deus, aonde a quimioterapia, a radioterapia tropeça, Pai, oh Senhor, o Senhor pode fazer grandes coisas. Meu Deus, aonde os homens não podem ajudar, o Teu poder está à disposição. Aqui está uma igreja que crê no sangue. Aqui está uma igreja que crê no poder que há no nome de Jesus Cristo. Aqui está um povo que crê, Pai, no poder da fé, para libertar, para curar, para salvar, Pai. Que haja proezas, prodígios e maravilhas. Não aceitamos o diabo vir aqui dentro, nos afrontar, desafiar a nossa fé. Nós temos uma arma aqui nessa noite para guerrear, para batalhar contra toda a hóstia da maldade. Pai, que a Tua palavra se cumpra, Senhor. Que a palavra pregada possa se tornar agora palavra manifestada no coração, na vida de todos quanto creem. E que o Teu nome seja glorificado. Pai, envia o sangue para cobrir cada lar e cada vida. Acampe o Teu anjo em cada lar e cada vida. E quando o inimigo bater a porta, ele possa ser espancado e afugentado pelas hostes espirituais, pelos anjos que o Senhor tem enviado para guardar essa igreja, para acampar ao redor daqueles que temem ao nome do Senhor. Pai, que o Teu nome seja glorificado, Pai. Aleluias. Recebe a honra, a glória, o louvor e a adoração. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você acha que Ele merece uma salva de palmas? Se Ele merece, dê a Ele a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida, para glorificar, para adorá-lo. Glória a Deus. Aleluia. Medite nessas palavras, ate-as no teu coração, e terás saúde, e não vai ser a próxima vítima de Satanás. Ponha isso no teu coração. Resguarde a sua casa, a sua vida, os seus filhos. Resguarde a sua vida cristã. Ó, Deus já falou com você nessa noite. Depois não diga assim: ah, ninguém me falou nada, o pastor não me ajudou, e se tivessem me ajudado isso não teria acontecido. Você que está aqui não pode falar isso. Deus mesmo veio aqui para te ajudar. Creia de todo o seu coração e leve isso adiante. Siga nessa fé.
em nome de Jesus. Até domingo para nossa escola bíblica dominical. Vá em paz, em nome de Jesus. Tendes paz, paz com Deus, paz uns com os outros.